Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. O que é isso aqui? É um pão de queijo? É um queijo, uma pamonha? É mais ou menos por aí, Verônica? É, mais ou menos por aí. Bom dia. Eu fui incumbida hoje de fazer sobre festa junina. E não tem, assim, coisa que mais me lembra festa junina, lembra a família, a minha família, né? Porque reúne pessoas, né? E na minha casa o que mais reúne é isso, é uma pamonha, um cafezinho e um queijinho. E a quadrilha? Se botar, você dança também? Também. É mesmo? A gente gosta, todo junho a gente faz alguma coisa. Quando atrasa junho a gente faz a julina, sabe? Mas não deixa de fazer. É junho e julho e vai. Junho e julho vai que vai. E como isso é bem presente na minha família, então eu trouxe essa temática, comidinhas juninas. Que delícia. Bora pra nossa aula, não é todo dia que a Verônica tá aqui, né? Vamos lá. Vamos. Eu vou ensinar a gente a fazer a caneca com café. Eu já trouxe até adiantado para ensinar a fumacinha e também quero ensinar algumas dicas da nossa pamonha, tá? Legal, ótimo. Bora lá então. Já coloquei aqui na minha plaquinha as tintas. É uma recomendação muito importante que a gente coloque nas tintas para evitar que a gente contamine a tampinha com outras coisas, né? Porque às vezes a gente não lava o pincel direito. Verdade. Contamina. Tem que ter essa preocupação, Isso, né, e aí a gente acaba avançando o vencimento da nossa tinta que não é necessário. Então sempre use no godezinho ou na plaquinha. Aqui eu coloquei uma mistura de diluente e fashion colors, tá? Incolor. Para quê? Para me ajudar a deslizar mais a tinta por uma área um pouco maior. Então vamos lá começar com a nossa caneca. Aqui na caneca eu vou fazer o seguinte, vou molhar meu pincelzinho na misturinha de diluente e fashion colors e vou com o branco. O branco vai ficar de um lado, vou preencher com o branco de um lado. Para que a gente molha lá na misturinha? Para deixar o pincel hidratado. Então eu vou vir com o branco aqui. Quando eu tô preenchendo, bastante tinta. E a tinta da Acrylex, ela é bem diluidinha, então a gente consegue espalhar ela por uma área maior. Ó. Essa misturinha também ajuda a retardar a secagem da tinta, o que vai me permitir fazer o degradê que a gente precisa. Na outra área, ó, vou preencher com o marfim. Dentro do risco, né? Dentro do risco. Tá. Olha só que interessante, como a tinta cobre muito bem um tecido que não é branco. Porque as pessoas têm muito medo de pintar um tecido não branco, né? Ah, mas será que a tinta vai pegar? Sim, a tinta tem uma excelente cobertura. Então ela pega sim, ó. O que eu faço? Quando eu tô preenchendo, a gente coloca bastante tinta. Então, eu deixei aqui já duas cores. Agora, no acabamento, a gente põe bem pouquinha tinta. Vou pegar quase nada do cinza, ainda vou tirar o excesso. É bem pouquinho na pontinha do pincel. E agora, a gente vai fazer a sombra. Vou colocar um pouquinho aqui e puxar para baixo. Ó. Agora a sombra precisa ter um formato. Então, toda vez que eu tô pintando objetos de metal, algum objeto assim, que é uma superfície que reflete luz, o que é uma superfície que reflete luz? Toda vez que bate a luz faz um branco, ou seja, vidro, cerâmica, porcelana, tá? Aqui também, ó, tem uma sombrinha da nossa alça. Todos esses detalhes, Dotan, principalmente numa pintura realista, como no caso eu trouxe para vocês, fazem toda a diferença porque dá aquele volume, aquela dimensão que a gente precisa, ó. Só um tiquinho de tinta já fez o efeito que a gente queria. Olha que maravilhosa essa imagem aí para quem está começando agora e quer aprender a trabalhar com pintura em tecido. Agora a gente vai pegar um pincel bem pequenininho, tá? O menorzinho que vocês tiverem. A gente vai pegar um pouquinho só daquela misturinha que nós fizemos de diluente Fashion Colors Incolor e vai pintar a bordinha de preto. Vê, por que você tá usando a misturinha nessa bordinha tão pequena? Porque é uma bordinha pequena e a gente tá preenchendo com um pincel que é molinho. Quando a gente está preenchendo com pincel molinho, ele não é feito, ele não é fabricado para preenchimento. E aí, a misturinha ajuda a gente a preencher melhor, tá? Aí você cria, né? Facilita, né? Exatamente, ó. Aqui olha que imagem legal que você apoia a mão, né? Ela te dá uma segurança, né? Exatamente. Eu te pergunto isso porque todo dia tem gente nova acompanhando e às vezes precisam dessas dicas iniciais ou básicas, Sim. enfim. É muito importante que a gente apoie a mão sim, tá? Ou você apoia a mão assim, ou você apoia a mão, pelo menos os dedos, ó. Mas um apoio você precisa dar.
É importante. E outra coisa, a gente tem que ter firmeza no pincel. Então, o ideal é que a gente pegue aqui na virola, tá vendo? Como se fosse uma caneta. O pincel é uma extensão da nossa mão, ou seja, é uma caneta. Então, com o preto, a gente preenche toda essa bordinha. Eu não vou preencher porque eu quero mostrar ainda um pedacinho da pamonha. Mas aqui, ó, não tem segredo. É só pegar o pincel e preencher toda a bordinha. A mesma coisa a gente faz com a alça, ou seja, um pedacinho dela é preto, outro pedacinho dela é branco. Depois de seco, o que a gente faz? A gente ilumina. Não adianta a gente colocar o branco agora em cima do preto úmido. Por quê? Porque o preto vai deixar o branco acinzentado. E não é o que a gente quer o branco bem branco. Então, para o branco ficar bem branco, a gente espera secar e depois a gente faz essa parte. Ó, certo? Bom, agora para a fumacinha. É importante que o nosso café, que foi o que eu fiz aqui, eu usei o rústico e o chocolate. É importante que esteja seco, ó. Então tá completamente seco. Vou pegar um pituá pequenininho. A gente vai pegar um pouquinho do branco, tirar o excesso completamente. E vou fazer assim, ó, uns movimentos arredondados, ó. Puxando para cima. Também vou pegar um pouquinho de cinza. E vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Pra deixar bem a pontinha. Vamos lá. Pra deixar ainda mais bonito, a gente vai pegar um pouquinho do branco. E aí pode fazer uns risquinhos assim, aparecendo tanto com o cinza, ó, quanto com o branco. Só pra aparecer realmente a fumacinha do café, certo? Bom, a nossa xícara, como eu falei, esperou secar, faz a iluminação com o branco, tá? Ótimo. Enquanto isso, já coloca o nosso The Instagram. Quero todo mundo participando, até porque é a primeira vez da Meg aqui no nosso programa. Você mande beijos pra Verônica. Conta, estão vendo de São Paulo, pessoal do Litoral, ABC. Quero todo mundo hoje mandando beijos e contando de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. E que essas peças que a Verônica trouxe acabem colorindo o final de semana de vocês, porque essas peças, eu não sei pra vocês, mas eu olhando elas aqui na minha frente, eu estou encantado, apaixonado. E eu quero que essas imagens dentro da sua televisão tragam cor pra sua vida, alegria, porque esse é o propósito das peças da Verônica, né, gente? Olha que lindo! Você trouxe aqui rosas, você trouxe aqui flores, você trouxe de tudo um pouco. E merece um beijo ou não merece? Então vão lá no nosso The Instagram e deixa o seu beijo pra Verônica. Contem de onde estão assistindo. As meninas já estão mandando beijos aqui, né? E o pessoal já estão perguntando já pra você onde você comprou esse colar. Ah! Gostaram até do seu colar, hein, Verônica? Isso é interessante. Foi numa mega artesanal. Olha que lindo. Agora, qual é a edição? Eu confesso que eu não sei. Já estão mas foi na perguntando mega. até do colar. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Quem tiver dúvidas, né? É muito legal você aproveitar e tirar sua dúvida, mandar sua pergunta em relação tanto à peça da Verônica como a Li e a Meg vindo pela primeira vez no nosso programa. Que bacana aí. Essa sexta-feira tá muito gostosa. Bom, agora a gente vai pra pamonha, vou mostrar um trechinho dela, mas vocês não precisam se preocupar que o mesmo jeito que eu vou fazer aqui é no restante, tá? A gente vai preencher aqui a parte mais clara com o amarelo canário. Lembrando, bastante tinta no pincel para o ato do preenchimento. Aqui onde é mais alaranjado com o amarelo cádmio. E aqui onde é um amarelo mais opaco, a gente vai usar o ocre ouro. Olha aí. Sabe que na terça eu estive aqui também, tava com outro colar e também me fizeram uma pergunta onde eu comprei o colar. O pessoal repara, viu, Verônica? Repara, vai pensando, né? Ó, é bem preenchidinho. Vou fazendo movimentos circulares para uma cor se misturar a outra. E vou pegar um pouquinho agora do siena, depois de preenchido, a gente vai escurecer aqui mais perto do queijo.
Tudo com ele molhado, tá, gente? Tudo com base úmida. Quando a gente trabalha uma cor sobre outra cor com base úmida, ou seja, as duas cores estão molhadas, a de baixo e a de cima, a gente consegue um efeito um pouquinho mais suave, tá? Então, por isso que é importante que a gente trabalhe com a base ainda úmida. Quando eu não quero o efeito suave, quando eu quero a cor como a cor vem no potinho, como no caso do branco que eu falei na xícara, aí a gente trabalha com a base já seca, tá? Aqui eu vou usar um pincel que ele é meio gordinho, não é um filete, tá? É um pincel mais gordinho. Tá vendo? Tem uma pontinha um pouquinho mais gordinha. E a gente vai fazer todos aqueles detalhes do floco. Ou seja, a pamonha tem os floquinhos de milho, né? Então, ó, vou colocando assim e fazendo batidinhas. O que é interessante, gente? Na pintura realista, quanto menos padrão, mais real você vai deixar. Ou seja, não é para fazer bolinhas todas do mesmo tamanho. É pra gente fazer coisas grandinhas, coisas pequenininhas. Ó, vai enchendo de bolinha. Tá vendo? Em alguns lugares a gente usa o marfim para deixar mais flocado. Ó. Vai enchendo de floquinhos mesmo. Perto do nosso queijo, a gente vai colocar um pouquinho de sépia para dar aquela profundidade. Mas antes de colocar o sépia, o ideal é que a gente preencha o queijo. Então aqui, ó, vou trabalhar com um pouco de marfim. Às vezes eu gaguejo e fico eu falo que o tic-tac não funciona, a memória RAM tá cheia, sabe? Não, tá indo super bem. Aí... A gente falar o movimento da pincelada, o porquê da pincelada e ainda os detalhes, às vezes, né? E ainda o tempo que a produção fica passando, né? Pois que é. É uma outra pressão, né? Enfim. Verdade. Ó, então a gente fez o queijinho, vou fazer alguns detalhes mais escuros nele, com um tiquinho de nada de cinza. Muita gente fala assim pra mim, se o seu queijo é aquele queijo branco, por que você pinta com marfim e também pinta usando um pouquinho de cinza? Bom, fazendo sombra, porque a gente não consegue dar luz em nada que é branco, porque a luz já é branca. Entendi. Então a gente precisa dar uma base um pouquinho mais clarinha, ou com marfim, ou com palha, um pouquinho mais clara para depois trabalhar o branco. Mas não se preocupe que a Acrylex tem mais de 123 cores de tinta de tecido. Tem muita coisa Já pra vou escolher. mostrar a variedade de cores de tinta de tecido da Acrylex para você que está acompanhando o nosso programa. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, são 123 cores foscas, mais 23 cores de tecido metálica, além de 6 cores fluorescente e mais 12 cores de tecido glitter. Então olha aí a grande variedade de tintas que é resistente à lavagem, ela tem uma fixação a frio, ela tem um maior rendimento e vocês, além de encontrarem essa tinta para tecido com a marca da Acrylex, a Acrylex tem uma grande variedade de materiais, facilitando demais o seu dia a dia, o seu artesanato. Acesse o site da Acrylex para conhecer um pouco mais dessa excelente variedade de materiais. Solta as palmas aí, porque a Acrylex dando um show, hein? Dando um show de qualidade, dando um show de variedade. É muito bom ter a Acrylex sempre conosco. Ó, então, a gente repete o processo nos outros pedacinhos e aqui eu dei uma iluminada com pinceladas aleatórias. O que isso quer dizer? Só assim, ó, umas batidinhas, eu iluminei um pouco com o branco, com tudo ainda úmido, tá? Quando seca, o que a gente faz? A gente reforça algumas cores. Retoca, né? Isso. Por que retoca? Eu chamo de revisitar. Por que a gente revisita o desenho? Porque é um tecido que suga e aí, às vezes, a gente quer um pouquinho mais destacado e etc. E aí é só revisitar o desenho, Sim. tá? E agora, aproveitando que a gente tem um minutinho, vou aproveitar que aqui deu uma secadinha e vou mostrar pra vocês a luz do nosso café, tá? Legal. Vou pegar aqui, ó, com um pincel molinho, a gente pega o branco puro, não precisa usar a misturinha junto. A misturinha é diluente e Fashion Colors, não precisa usar junto. E aí a gente vem aqui, ó, e coloca suavemente, trabalhando só a pontinha do pincel. A gente reforça todos os detalhes que a gente quer deixar mais branquinho. Ou seja, qualquer detalhe que a gente queira mais destacado com o branco, o ideal é que a gente reforce depois, que a gente revisite o desenho e faça os destaques, tá? E é isso. Olha aí, a Verônica deu um show. Vamos mostrar a peça pronta e vamos colocar o Instagram dela, da Verônica, que trouxe aqui peças lindas, coloridas,
peças pra lá de especiais. E aí eu sei que o pessoal de casa olha assim, Verônica, e fica pensando, será que eu consigo pintar igual a Verônica? Tem algum segredo? Você tem algum curso? É treino mesmo? Porque a gente fica assim encantado com as suas peças, com o cuidado que você tem no acabamento. Enfim, o que você diz aí, pessoal? Pintura ou qualquer outro tipo de artesanato, as meninas vão confirmar com certeza, é técnica. Se você tem a técnica certa, você vai adquirindo, na verdade, você vai criando, né? Vai desenvolvendo a sua criatividade para criar as peças. Então, se você tem a técnica certa, fica muito mais fácil para você ir desenvolvendo a sua criatividade. Então, é técnica, gente. Ó, acessar o Instagram dela é VArtes, tudo junto. Vai lá prestigiar e mostrar para vocês o quanto vocês estão gostando das peças da Verônica. Incrível. Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex.